Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência e que Deus continue abençoando você e toda a sua família. Hoje estudaremos a 7ª lição deste trimestre com o tema Paulo, o plantador de igrejas. Nesta lição, estudaremos alguns aspectos do apóstolo Paulo como um autêntico missionário. Veremos algumas informações sobre suas viagens missionárias e seus propósitos. E, por fim, pontuaremos algumas informações sobre as suas 3 viagens como plantador de igrejas pela Europa e Ásia Menor. Se você deseja aprender um pouco mais sobre este importante assunto, então continue conosco no seu programa Escola Bíblica Dominical. Você sabia? Apesar de Paulo não dispor de muitos recursos, nem de meios de transportes e de comunicação sofisticados, ele alcançou o mundo de sua época? Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A verdade prática nos diz, a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. O objetivo geral de nossa lição é motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Os objetivos específicos da lição de hoje são 3. Primeiro, mostrar que Paulo foi um desbravador sobre uma gloriosa obrigação. Segundo, sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. E terceiro, pontuar as características de um plantador de igrejas. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 9, Atos, capítulo 13, versículos do 1 ao 3, capítulo 16, versos 1 ao 5, versículo 9 e versículo 10. Acompanhe conosco. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E chegou a Derbe e a Listra. E eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E Paulo teve, de noite, uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa a Macedônia, e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Jonathan Lucena. A paz do Senhor, irmão Lucena. A paz do Senhor, pastor Ana Jackson. E contamos também com a participação do auxiliar e professor irmão Jonas Santana. A paz do Senhor, irmão Jonas. Paz do Senhor, pastor Ana Jackson. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 7, que tem como título Paulo, plantador de igrejas. Semana passada, nós aprendemos a lição sobre Paulo no poder do Espírito Santo e vimos ali a ação
a essencialidade, né, da ação do Espírito Santo na propagação da grande comissão. E ali aprendemos que a igreja, sem esta ajuda, sem o Espírito, sem esse Espírito Santo motivando, vocacionando, fazendo crescer, fazendo desenvolver, compartilhando dons, realizando milagres, seria impossível a igreja cumprir a sua missão aqui na terra. E o próprio Senhor Jesus, lá em Atos, no capítulo 1, versículo 8, disse aos discípulos: vocês devem ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E vimos semana passada a importância do Espírito Santo, não só na vocação, na capacitação, mas também na expansão do Evangelho. E esta semana estaremos estudando sobre Paulo, o plantador de igrejas, Paulo agora executando esta grande missão que ele havia recebido lá em Atos, no capítulo 9, no momento da sua conversão, que o Senhor disse que ele iria ser, ele era para o Senhor um vaso escolhido, pois haveria de anunciar a palavra não só aos reis, mas também aos filhos de Israel, embora predominantemente o seu ministério seja caracterizado pela sua pregação aos gentios. Irmão Lucena, Paulo, o plantador de igrejas, um exemplo de um grande missionário. Exatamente, pastor. Quando nós pensamos sobre a questão de plantar igreja, é bom que se destaque que a ideia que a temática da lição está apontando é exatamente nesse cunho missionário, não é? O apóstolo Paulo, a partir de Atos 13, principalmente, debaixo da liderança da igreja que estava ali em Antioquia, subordinado à direção do Espírito Santo, então ele inicia, a princípio, ajudando, não é, ou auxiliando o Barnabé, que poderíamos dizer era o líder, não é, daquela missão, vamos assim dizer, e ali em diante o trabalho começa a se expandir. E esse missionário, o apóstolo Paulo, vai ganhar um destaque tão importante, pastor, que no exercício da sua função, pregando o Evangelho, vai surgir igrejas que vão marcar, não é, toda a realidade do Novo Testamento. E a gente vai perceber, por exemplo, que igrejas como Filipe, ou a igreja que estava ali na cidade de Filipos, a igreja que foi estabelecida em Tessalônica, embora muitas dificuldades foram vivenciadas pelo apóstolo ali, mas surgiu uma igreja firme, não é? E que deu frutos também. A própria igreja de Éfeso, não é? Que surgiu debaixo de muita perseguição também e diante de muitos desafios, mas ali foi mostrado que, de fato, Paulo tinha sido chamado para essa obra missionária. E como missionário autêntico, Paulo possuía algumas características, o que a gente pode usar, aproveitando um dos propósitos da lição, é destacar o perfil do verdadeiro plantador de igreja. Por exemplo, Paulo vai deixar claro, durante o período que evangelizou, que ele não se envergonhava do Evangelho de Cristo. Nós já tivemos uma lição passada, onde ele próprio destacou na sua primeira carta aos Coríntios, por exemplo, da concepção que os judeus que rejeitaram o Evangelho tinham em relação ao Evangelho, e também os próprios gregos, né, que era escândalo, que tinham dificuldade de aceitar. Mas, apesar disso, ele não se envergonhava. Nós vamos encontrar o próprio Paulo dizendo isso, Romanos 1,16, que ele não se envergonhava do Evangelho de Deus, porque ele dizia, é o poder de Deus para a salvação. E isso motivava ele, por exemplo, aonde chegava, pastor, para plantar igreja, para pregar o Evangelho, pregava com muita ousadia. Nós vamos perceber, por exemplo, que aonde ele chegava, aproveitava a ocasião para falar de Cristo. Por exemplo, nas sinagogas, isso pode ser visto em Atos capítulo 13, versículo 5, e também Atos capítulo 14, versículo 1. Nas casas, não havia distinção para Paulo, tanto fazia pregar na sinagoga como pregar numa casa, não havia diferenciação para ele. Havia o propósito de pregar o Evangelho e não se envergonhava disso. Ele vai declarar isso em Atos capítulo 20, versículo 20, quando ele vai dizer ao presbitério que estava ali na cidade de Éfeso, de que ele não cessou também de pregar nas casas. Isso mostra o perfil, não é? De que ele não se envergonhava da mensagem. De cidade em cidade, isso pode ser visto em Atos capítulo 14, versículo 6, versículo 7, e também Atos capítulo 15, versículo de número 35. E até dentro da prisão ele aproveitava a oportunidade para pregar. Então,
Entre outras verdades, é importante o professor iniciar mostrando, né, Paulo como um verdadeiro missionário, subordinado a uma liderança, enviado pelo Espírito Santo, não por conta própria, não porque teve uma revelação, ou botou a mão sobre si e disse: eu vou ser um missionário, vou plantar igreja, mas dentro de uma orientação divina e também da orientação da liderança da igreja a qual ele estava ligado. E com ousadia, sempre pregando, sem se envergonhar do Evangelho. E pegando um gancho aqui na fala do irmão Luceno, irmão Jonas, embora que já estejamos na lição 7, mas recorrentemente a gente vê pessoas ainda que procuram insistir de que Paulo era um autônomo, né? Deus, na mentalidade destas pessoas, Jesus se encontrou com Paulo, Paulo foi ordenado por Jesus como apóstolo, não devia satisfação nem estava debaixo do governo e da autoridade de ninguém, e que exercia de maneira autônoma e itinerante, né, a obra do Senhor sem necessariamente estar ligado a nenhum governo de igreja. E a estes, né, estes que defendem isso, constantemente levantam um discurso contra o estabelecimento de um governo da igreja como se fosse uma doutrina estranha ao Novo Testamento. E a gente percebe que ao longo, desde o Antigo Testamento, Deus sempre tratou o seu povo por meio de uma liderança que ele estabelece na frente do seu povo e governa o seu povo através desta liderança. E Atos capítulo 13, irmão Jonas, é a maior prova de que Paulo, oficialmente, ele é enviado pela igreja como missionário, inicia aí a primeira viagem missionária, mas ele não sai para a viagem missionária sem que duas coisas ocorram. Primeiro, o Espírito Santo fale à igreja: separai a mim, a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. E segundo, sem a imposição de mãos, que a gente sabe que é a luz do Antigo Testamento. Isso era um meio através do qual se delegava a autoridade, né? No caso de Paulo, estava sendo ordenado ao ministério. E, pastor, isso é tão interessante mencionar e deixar claro para o professor da escola dominical, porque parece que existe uma tendência muito moderna hoje de querer olhar para o livro de Atos dos Apóstolos e não visualizar justamente esse Paulo que está submetido à liderança da igreja. E nós temos vários versículos, por sinal até uma lição da escola dominical, que desse mesmo trimestre, trabalhou Atos capítulo 13, versículo 2, como o senhor comentou. Também é bom lembrar que nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo número 11, versículo 25. Antes de acontecer o episódio do capítulo 13, é Barnabé quem vai chamar Saulo. Barnabé lembra de Saulo. O versículo 25 diz: e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo e, achando-o, conduziu até a cidade de Antioquia. E é justamente em Antioquia que vai acontecer esses eventos, né, que o senhor já narrou, que é justamente o Espírito Santo fala e depois vem a imposição de mãos. E sobre essa questão da imposição de mão, fazer uma distinção, pastor, porque a gente tem um evento de uma imposição de mão que acontece lá no capítulo 9, quando Ananias chega, e há pessoas que, baseado nesse episódio do capítulo 9, onde Ananias coloca as mãos e cai dos olhos de Paulo como se fosse uma escama, que a partir dali Paulo já se tornou um missionário independente da igreja. Não, aquela imposição foi para cura, precisava que aquelas escamas. E o capítulo 13, versículo 2, fala de uma imposição no sentido de estar debaixo da autoridade da igreja e ser enviado justamente para fazer a primeira viagem missionária. E para o ministério, até porque a fala, irmão Lucena, que antecede a imposição de mãos é justamente o Espírito, que lá no capítulo 9 já tinha antecipado a missão para a qual Deus estava chamando Saulo, mas é justamente em Atos 13 que o Espírito vai dizer assim: chegou o momento daquilo que eu falei no capítulo 9, chegou o momento para oficializar. Então, o irmão Jonas fez uma colocação bem interessante, que mostra que ali era uma imposição de mãos para a cura, como ocorreu, porque senão teríamos que entender que qualquer membro da igreja poderia impor as mãos e fazer uma consagração ao ministério, e ali isso está fora de cogitação, porque a gente vê que isso é delegado ao governo da igreja. E lá em Atos é que a gente vê a imposição de mãos. Aí alguém diz assim: não, mas foi a igreja que impôs a mão. Sim, mas quando a gente faz um paralelo com Gálatas 2:9, onde Paulo diz: e quando reconheceram a graça que me é dada, Tiago, Cefas e João,
Isso deixa claro de que naquele contexto de Atos, nós temos a sequência. Os apóstolos colocando as mãos, consequentemente a igreja também orando por eles, para que eles pudessem ser enviados para o campo missionário. E esse é o padrão, não é, do Novo Testamento, quando a gente vai analisar todo o livro de Atos, partindo dessas referências que o senhor já citaram, fica bem claro que ele não foi por conta própria, não é? Ele se submeteu, esperou, passou por todo o processo, que inclusive já foi tratado em uma outra lição, preparado, não é? Refletiu a respeito de todo o seu trajeto, sobre as Escrituras, passou por todo esse processo, foi o segundo para depois se tornar líder, não é? Para estar à frente do trabalho missionário, mas sempre nesses moldes. É bom que o professor destaque isso, porque isso vai dar, por exemplo, além de Paulo, ousadia para pregar, também sentir-se como um devedor, não é? E ele vai entender de que está onde está pela graça. Foi Deus quem chamou, reconhecido pela liderança da igreja, a ponto dele dizer em Romanos capítulo 1, versículo de número 14, ele diz o seguinte: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Esse sentimento de dívida é exatamente motivado pelo que Deus fez através da liderança da igreja. Aquele que era perseguidor, agora a ele foi dada a confiança de ganhar almas e de plantar igrejas. E uma coisa, irmão Jonas, que chama a atenção no ministério de Paulo, e que deve ser destacado, né? Ele, como um plantador de igrejas, ele era um plantador desbravador. Ele deixa claro que ele só se destinava à missão específica que Deus dá a Paulo, porque a gente percebe que, por exemplo, nós temos Tito, que recebe a missão de estabelecer presbíteros nas igrejas e organizar os trabalhos que estavam nas igrejas, mas era de Paulo a missão, e ele tinha consciência disso, a missão de desbravar, onde ninguém evangelizou, ele saía desbravando. Isso a gente vê em Romanos 15 e 20, que diz o seguinte: e desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Então, mostra que um Paulo aqui que não quer chegar em nenhum lugar que já tenha sido evangelizado. Isso Paulo, né? Porque nós temos, à luz do Novo Testamento, outros que vão dar continuidade ao trabalho que Paulo implementou. Só que o próprio Paulo, ele também, no capítulo 3 do livro de Coríntios, veja o que é que Paulo diz. Capítulo 3, versículo 10 diz assim: segundo a graça que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja como cada um edifica sobre ele. Ou seja, ao mesmo tempo que Paulo assume o compromisso de só evangelizar onde não tinha nada, onde era zero evangelização, ele também diz: olha, eu não vou fundamentar, não vou pôr fundamento em cima daquilo que já fizeram. Eu vou onde não tem. Mas aquilo que eu fizer, alguém pode vir colocar fundamento sobre ele. Mas veja como edifica. Então, isso deixa claro de que, além de missionário, ele tinha uma função bem específica, que era de anunciar o evangelho onde nunca havia sido anunciado. É muito interessante a consciência que o apóstolo São Paulo tem da sua chamada enquanto apóstolo. Porque o senhor citou em Romanos, ele deixa muito claro: eu não quero anunciar em locais onde já tem gente anunciando o evangelho. Eu vou justamente para aquele local onde não tem. Por isso que ele faz uma distinção muito clara, no capítulo 3 do primeiro livro de Coríntios, né? Coríntios capítulo 3, e o versículo 5, ele diz assim: pois quem é Paulo, quem é Apolo, senão ministros pelos quais creste, conforme o que o Senhor deu a cada um. Ele começa a dizer: eu plantei, Apolo regou. Ele começa a mostrar, pastor, essa distinção entre ele e Apolo. Ele diz assim: eu planto, mas quem rega é Apolo, mas o crescimento, quem dá, na verdade, é Deus. Então, isso é muito interessante, professor da Escola Dominical, mostrar que Paulo, ele é um desbravador, ele tem consciência disso, ele não vai pregar onde já tem pregação já sendo realizada, ele quer aqueles campos onde ninguém entrou, porque ele sabe que a função dele é justamente plantar a igreja. E uma coisa interessante também, se o senhor me permite, que a gente falou sobre Paulo debaixo da autoridade, né? Que a gente tem a primeira viagem missionária e a segunda. Na segunda, talvez possa dar uma
a ideia que o apóstolo São Paulo, com aquela desavença que houve entre ele e Barnabé, que houve uma cisão ali. É bom deixar claro que o capítulo 16, que já foi mencionado em outros programas, e versículo 4, na proporção que ele ia plantando, como diz em Coríntios, vai plantando a igreja, mas a igreja é dada justamente para que os decretos venham de Jerusalém. Ele não ficou debaixo, ele não ficou fora dos olhos de Jerusalém. Ele tinha esse cuidado de dizer, eu planto, foi para isso que Deus me chamou, para plantar. Mas outro vem dar o cuidado, e os decretos vêm justamente de Jerusalém. E fica claro aqui, irmão Lucena, de que todo lugar sempre será um lugar para se implantar uma igreja, porque é essa a missão da igreja, né? A expansão do reino e a comunicação da verdade de Deus a todos os povos. Com certeza, pastor. E a gente vai perceber Paulo fazendo isso com muita frequência, não é? Ele sem necessariamente, claro, ele é um estrategista, ele vai observar lugares estratégicos, tem lugares que ele vai passar um pouco mais tempo, mas sempre visando a necessidade de pregar o Evangelho, principalmente em lugares, como já foi descrito pelo próprio texto, lugares em que o Evangelho não tinha chegado ainda. É o interesse dele. Daí se explicar por que um homem com poucos recursos que tinha, com tantas limitações e dificuldades de sua época, mas fez com que o Evangelho chegasse nos lugares mais distantes do Império Romano, exatamente por causa desse viés, desse propósito. O propósito dele não era se enaltecer, não era promover o seu nome, mas promover o nome de Cristo, o Evangelho do Rei de Deus. Quais os propósitos das viagens missionárias do apóstolo Paulo que ele realiza na execução da sua grande tarefa e comissão missionária? Mas isso é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical. Esta semana estudando a lição de número 7, que tem como título Paulo, o plantador de igrejas. E para este bloco nós deixamos a pergunta, né? Quais eram os propósitos do apóstolo Paulo quando saiu em sua primeira viagem missionária, que consequentemente tivemos sua segunda e sua terceira viagens, irmão Jonas. Quais eram os propósitos do apóstolo Paulo ao empreender essas 3 viagens missionárias? Pronto, o primeiro grande propósito, sempre lembrando que ele estava debaixo da direção, primeiro sob a orientação de Deus, debaixo da direção da Igreja de Jerusalém, primeiro pregar o Evangelho, né? Nós temos alguns textos bíblicos que mostram muito claro isso, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 1, Atos, capítulo 16, o próprio versículo 31, capítulo 17 também de Atos dos Apóstolos, e o versículo 4, versículo 12, ainda temos ainda o capítulo 18, versículo 8, e o capítulo 19, versículo 20, mostrando que o propósito do apóstolo São Paulo nada mais era do que fazer a pregação do Evangelho. Sim, entre tantos propósitos, né, podemos destacar 3. Um deles é visitar os novos crentes, que por sinal vai ser o tema da próxima lição, né, que vai falar sobre o discipulado. Mas pelo menos rapidamente adiantar que Paulo e seus companheiros não apenas evangelizavam, mas também visitavam os novos conversos para saber justamente como é que eles estavam. Aí vale um adendo aqui, pastor. Sim, outro propósito para a gente não esquecer, porque fica pregar o Evangelho, visitar os novos crentes e estabelecer obreiros de cidade em cidade, como é o caso de Tito, né? Tito capítulo 1, versículo 5, o apóstolo São Paulo é muito claro, disse, eu te estabeleci, te coloquei aí para que coloque em ordem a essa jovem congregação. E quando a gente vai ver nas entrelinhas do texto, pastor, era um desafio muito grande implantar uma igreja. Primeiro, uma cultura totalmente diferente. Uma pregação que destoa de tudo que você possa imaginar naquela época. E outra, não se tinha uma Bíblia ainda completa, vamos dizer assim, você tem um Antigo Testamento, mas não era acessível a todo mundo. O Novo Testamento ainda estava sendo escrito. Sim, algumas epístolas estavam escritas, os evangelhos estavam escritos, mas e Tito, que o apóstolo São Paulo ontem colocou, ainda estava escrevendo justamente a carta que levava seu nome. Então a gente vê que no início dessa implantação, lembro que até o irmão Lucena aqui, o presbítero, falou que desprovido de todos os recursos, que hoje nós somos fartos em recursos, mas eles não eram, eles conseguiram alcançar em pouco tempo de ministério praticamente toda a Europa. Aí, pastor, se o senhor
permitir, porque no bloco anterior a gente falou sobre a questão que Paulo prega, que Paulo era desbravador, né? Ele não queria colocar justamente, pregar aonde já tivesse um trabalho estabelecido. Mas é bom deixar claro que o apóstolo São Paulo, ele não tem a ideia de concorrência. Exemplo disso é Filipenses capítulo 1 e o versículo de número 18, ou melhor, 17 e o 18, que diz assim: mas a outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflições às minhas prisões, mas que importa, conquanto que Cristo seja anunciado, seja evangelizado. Quer dizer, o apóstolo São Paulo não tem a ideia de concorrer. A ideia do apóstolo São Paulo, que é um propósito principal das suas viagens, é pregar o evangelho, ganhar vidas para Jesus, libertar pessoas, visitar crente e estabelecer obreiros. Irmão Lucena, o irmão Jonas trouxe aqui um ponto que nos dá a ideia ainda mais da dificuldade que o apóstolo Paulo ele enfrentava na sua época na expansão do evangelho, né? Primeiro, ele deixou claro aqui que hoje nós temos uma estrutura muito confortável. Temos, por exemplo, em português, vamos dar um recorte aqui só no Brasil. Nós temos mais de 20 traduções e versões de Bíblias em português. Nós temos comentários, Bíblias, livros, dicionários bíblicos, temos toda essa estrutura, além de materiais didáticos específicos voltados para o discipulado. Nós temos a revista da escola dominical, temos toda essa estrutura. E aí, diante dessa estrutura, às vezes nós não nos deparamos para pensar na dificuldade que o apóstolo tinha. E aí o irmão Jonas colocou de maneira bem clara, que, por exemplo, o apóstolo Paulo estava desbravando, um grande desafio, para uma sociedade cujo Novo Testamento todo ainda não havia sido traduzido. Alguns escritores vão dizer que a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreve é do ano 45 depois de Cristo. Nós temos aí 15 anos depois da ascensão de Cristo, a primeira epístola que o apóstolo Paulo escreve. Nós temos o texto que está, mas não está na mão de todos, é o Antigo Testamento que está completo. Nós temos os evangelhos que começam a ser produzidos a partir entre o ano 55 e o ano 60 depois de Cristo. Então, nós temos um vácuo aí em que é preenchido pela oralidade, né, pelo evangelho que vai sendo comunicado de maneira oral e também a partir do texto do Antigo Testamento. Por exemplo, há exemplo da pregação de Pedro, que Pedro, na primeira pregação que o apóstolo Pedro faz para abrir as portas para a expansão do evangelho, ele usa primeiro o Antigo Testamento, ele vai citar o livro de Joel, e segundo, ele usa os eventos que há poucos instantes, menos de 2 meses, haviam ocorrido, que foi a morte e a ressurreição de Jesus. E considerando ainda boa parte da população que não era alfabetizada, pessoal analfabeto, então isso fazia com que o desafio da evangelização fosse ainda maior, ainda mais desbravador do que aquilo que imaginamos e da estrutura que temos hoje. Com certeza, pastor. Por isso, a necessidade de lembrar, por exemplo, o tema que foi estudado a semana passada, né? Da necessidade de compensar aquilo que o próprio Deus vai dizer a Paulo, né? A minha graça te basta, porque se não fosse a direção do Espírito, se não fosse a graça de Deus, o poder de Deus evidenciado, como enfrentar e como superar todas essas dificuldades que o senhor relacionou. O próprio apóstolo Paulo chegou a dizer, já prevendo, né? Porque Jesus deixou bem claro do preço que ele pagaria pela chamada que Deus tinha com ele, o quanto ele deveria aprender a padecer, não é? E isso ele deixou claro que estava disposto. Por exemplo, quando lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, a gente vai ver que Paulo tinha essa consciência em virtude dos desafios que estavam à sua volta. Em Atos capítulo 20, ele diz no versículo 22 em diante: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que me lá há de acontecer, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. E ele vai dizer no versículo 24, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Então a gente vê o apóstolo aqui disposto a sofrer exatamente para superar essas dificuldades. Em 2 aos Coríntios, capítulo 11, ele traz um resumo, né, daquilo que ele enfrentou,
tanto a realidade que o pastor Nadiaco já fez menção, como outras coisas bem pontuais que ele revela aqui nesse texto, quando ele diz em 2 aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1, 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Aí ele diz no versículo 28, para finalizarmos: além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Que missionário, pastor, que plantador de igreja. Percebam que ele estava disposto a enfrentar todos esses desafios com um propósito, como já foi descrito aqui: pregar o evangelho, fortalecer a fé dos crentes e estabelecer a liderança para que desse continuidade a esse trabalho, entendendo ele que ele não estaria para sempre, não é? Então, trabalhando para que outros, como o senhor disse, fazendo menção de 1 Coríntios 3, desse continuidade àquilo que ele fundamentou. E uma coisa que a gente também pode aprender dessa lição, irmão Jonas, próprio capítulo 3 do livro de Coríntios, né, Paulo vai dizer: eu plantei, Apolo regou. Paulo vai dizer assim: olha, o importante não é quem planta e nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Paulo traz uma visão do corpo de Cristo, de cooperadores, né? Ele diz: olha, nós somos cooperadores de Deus, estamos cooperando com Ele nesse grande trabalho. Então, ele mostra que todos têm uma função, todos têm uma missão e cada um deve exercer a sua missão. E a missão que recebe, que um recebe, que o outro recebe, não recebe, como já foi dito aqui, um comentário anterior pelo presbítero irmão Lucena, não recebe para servir de destaque com o outro. Na verdade, serve para trabalhar em conjunto para o desenvolvimento do reino e implementar a igreja, que ele diz assim: eu tenho muito cuidado dela, eu me desdobro, me desgasto para que esta igreja possa ser formada, possa ser nutrida e possa crescer e desenvolver espiritualmente. E a orientação que o apóstolo São Paulo, claro, sob a orientação de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, ele começa a passar para essa igreja que está nascendo, que ele tem um privilégio, que é o privilégio de chegar em uma cidade, o privilégio de evangelizar, o privilégio de formar essa cidade, essa jovem congregação. E essa congregação, quando está aparecendo, Paulo começa a ensinar, que é o caso de Coríntios, né? Paulo diz assim: cada um que está aqui é membro desse corpo. Interessante, pastor, que o apóstolo São Paulo, na proporção que ele vai abrindo frentes de trabalho, as cartas paulinas vão revelando a teologia do apóstolo São Paulo, o entendimento que Deus dá a ele. É o caso, por exemplo, o entendimento que o senhor falou sobre essa questão do corpo. Não existe vamos dizer assim, de mais destaque do que o outro, né? 1 Coríntios, né? 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 12, e o versículo 27 diz: ora, vós sois o corpo. Coloca no plural, né? Dizendo a coletividade. Vós sois o corpo de Cristo. Mas veja a segunda parte, a segunda sentença do versículo. E seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja. Primeiro apóstolo, depois no segundo lugar profetas, doutores, milagre, depois dons de curar, socorro, governo e variedade de língua. A gente já estudou esse tema em outro trimestre, mas a ideia daqui é: aquela pessoa que está no corpo de Cristo, cada um tem uma função específica. E Paulo vai ser o maior exemplo disso, que ele vai dizer, como o senhor já mencionou, Paulo diz: eu planto, mas tem alguém que rega. Quer dizer, dentro da igreja é da mesma maneira. A gente não escolhe o local aonde vai estar. É Deus simplesmente quem escolhe em que local do corpo a gente esteja. De maneira que no corpo não existe, né, um mais importante que o outro. Somente 2 segundinhos, pastor, para mencionar, acredito que o professor da escola dominical possa até se identificar com isso. Quando a gente fala de corpo, dificilmente alguém presta atenção no dedo midinho do pé, né? É difícil prestar atenção no dedo midinho do pé. Se presta atenção em outras partes do corpo, né? Geralmente está coberto por sapatos, sandália, coisa desse tipo. Mas perca ele.
vai fazer uma falta tão grande que vai trazer desequilíbrio. O que é que eu quero dizer aí? Por menor que seja o trabalho, por menos capacidade, vamos dizer assim, que a pessoa tem, mas se está no corpo, ele é importante. É isso que Paulo diz a essas igrejas que estão nascendo. Você é importante, você está no corpo de Cristo. E o senhor falando aí, aplicando ao professor de escola dominical, é importante que o professor veja, né, irmão, a sua sala. É claro que o tema da lição hoje vai falar, Paulo, na implantação de igrejas, é o macro, né? Mas o professor de escola dominical também é um homem chamado por Deus, uma mulher chamada por Deus, para também fazer crescer e nutrir a classe da escola dominical com a palavra, tendo esse mesmo zelo, esse mesmo carinho, essa mesma dedicação que o apóstolo Paulo tinha na implementação da igreja. Com certeza, pastor. É a implicação do princípio aqui na sua praticidade, né? É interessante, porque, veja, Paulo fala de que ele planta e Apolo rega, não diz que Apolo plantou. Não é? Então, independente se foi colocado no corpo, o irmão Jonas fez menção de 1 Coríntios 12, e eu estava lendo aqui o versículo de número 18 e também o versículo 22. O 18 diz assim, Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Então, se um planta, o outro rega, pouco importa, no sentido que o importante é eu estar fazendo aquilo que fui designado para fazer e fazer com excelência. Se é para plantar, plantar. Se é para regar, por mais simples que alguém ache que seja o serviço, mas se foi Deus que estabeleceu, deve ser feito com muita alegria. O versículo 22, ele diz, antes os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, ele diz, são necessários. Então, o professor, o aluno, abrangendo ainda mais, o próprio aluno pode estar auxiliando também o professor nesse sentido. Não é o professor da classe, mas tem o interesse de ver o trabalho crescer, de ver o trabalho prosperar. Talvez não foi chamado para ser o professor, para estar ensinando, para estar trazendo o ensinamento, mas é aquele que convida, é aquele que intercede, é aquele que ora, aquele que diz está sentindo falta do outro companheiro aluno também, para que faça o trabalho prosperar, sabendo que, claro, isso é a parte humana, mas é que Deus quem faz o trabalho de fato crescer em resposta à ação de cada um. E essa sua colocação é bem interessante, irmão Lucena, porque mostra que o trabalho da escola dominical, a escola dominical cresce à medida que as classes individualmente elas crescem. Então, o crescimento da escola é a soma do crescimento das salas. E essa justa cooperação, a responsabilidade do crescimento da sala da escola dominical não é apenas do professor da sala. O professor, claro, como aquele que está lá à frente, o responsável pela classe, é dele a iniciativa de estimular, de organizar um grupo de visitação, principalmente no pós-pandemia, de fazer visitação a esses alunos que desapareceram, não riscar da caderneta, se não vem, vamos lá atrás, vamos buscar. Mas também o aluno, como membro do corpo de Cristo, ele também promove esta justa cooperação e essa cooperação no sentido também de auxiliar o professor no crescimento da classe da escola dominical. Todo professor que hoje é professor na classe da escola dominical, ele já esteve ali como aluno. É claro que o professor nunca deixa de ser aluno, né? Nós estamos sempre aprendendo todos os dias, estamos num eterno discipulado, né? Um discipulado contínuo. Mas eu quero dizer que ele estava ali um dia enquanto aluno e agora tem uma responsabilidade maior enquanto professor. E este aluno, ele pode estar cooperando, pode estar ajudando o professor dentro dessa mesma visão de implantação, de crescimento, porque este é, de fato, um trabalho que deve ser realizado em conjunto, o professor juntamente com os alunos em sala. Quais as repercussões desse trabalho do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical para o último bloco da lição que estamos estudando essa semana, que tem como título Paulo, o plantador de igrejas. No bloco anterior, nós comentamos sobre o propósito das viagens missionárias do apóstolo Paulo e esse bloco nós
reservamos para comentar rapidamente sobre as 3 viagens missionárias. A gente sabe que é um conteúdo muito denso e aí nós chamamos a atenção do professor, se você tiver um mapa em casa que possa levar para a sala da escola dominical para pelo menos dar uma visão panorâmica das 3 viagens missionárias. Isso é muito importante, com suas respectivas referências. Se você não tiver, não tem problema, porque se você tem uma Bíblia de estudo em casa, aqueles mapas que ficam lá na Bíblia de estudo, elas não estão ali apenas para preencher espaço, estão para ajudar, servir como suporte pedagógico para a compreensão da própria Escritura. Então, aqueles mapas ali têm um desenho lá das 3 primeiras viagens missionárias do apóstolo Paulo. Se você não tiver um mapa, você pode levar na sua sala, você pode abrir lá o mapa e mostrar, mas é importante que você se prepare antes, né? Estudando as 3 viagens missionárias, o roteiro, fazer um resumo para que o seu aluno possa estar familiarizado. Irmã Lucena, agora nós estamos falando das 3 viagens missionárias. Que síntese a gente pode fazer dessas 3 viagens missionárias e, somando a isso, uma aplicação para o professor que nos acompanha? Pois não, pastor. Eu diria, quando a gente analisa, por exemplo, essas 3 viagens, vamos perceber o quanto Deus é capaz de realizar o trabalho que realizou através de alguém disponível, né? Alguém disposto. Vamos perceber de que o apóstolo Paulo conseguiu, com a graça de Deus, com a unção do Espírito Santo sobre sua vida, fazer com que o evangelho se expandisse. Claro que isso não foi do dia para a noite, a gente vai ver ao analisar essas viagens missionárias, que teve cidades que ele passou pouco tempo, algumas delas 1 mês, 1 ano e meio, outras 3 anos, como aconteceu na cidade de Éfeso, mas ele estrategicamente, em pontos específicos, fez com que o evangelho chegasse, de modo que se expandiu, fazendo com que as pessoas que se convertiam também se tornassem missionários igualmente, no sentido de levar o evangelho, de pregar a palavra. Entre esses textos que a gente pode analisar isso, a repercussão, não é? A dimensão que o trabalho alcançou, quando lemos em Atos, capítulo de número 17, versículo 6, encontramos uma expressão aqui que é bem interessante. Quando Paulo chega na cidade de Tessalônica, é dito, já que ali teve uma resistência muito grande por parte de alguns judeus, conforme diz o versículo 5, mas no versículo 6 diz o seguinte: porém, não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Então veja que a magnitude do trabalho, as viagens missionárias de Paulo fez com que o evangelho se expandisse nos lugares mais distantes. Agora, isso sem redes sociais, né, pastor? É isso. É verdade. Sem qualquer uma dessas plataformas digitais. Quando eu digo isso, não estou aqui censurando, estou apenas destacando que ele não tinha os recursos que nós temos hoje, mas cumpriu o propósito com maestria, e isso na unção do Espírito Santo. Um outro texto que a gente pode citar também, que é bem interessante destacar, é que quando, em Atos capítulo de número 19, ele chega na cidade de Éfeso, o versículo de número 25 e 26 é dito o seguinte: aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Foi aquele alvoroço que surgiu quando Paulo estava pregando em Éfeso, né? O versículo 26 diz assim: e bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Então a gente percebe aqui, pastor, a repercussão, o alcance. Agora, um homem na mão de Deus, né? Está falando de Paulo, especificamente. Então, veja que com Deus a gente é a maioria, não é? Isso. O próprio Deus vai dizer em Atos capítulo 18, quando Paulo, em Corinto, enfrentou uma certa resistência, nós ouvemos Deus dizendo para ele, o Senhor Jesus, dizendo: fica tranquilo, Paulo, fala e não te calas, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Então, eu diria que, apesar das resistências, apesar das dificuldades, mas quando alguém se propõe a estar no centro da vontade de Deus, seguindo a direção divina, submetido à liderança da igreja a qual faz parte e cumprindo com prazer, com dedicação, com abnegação, o trabalho que Deus lhe confiou através da liderança da igreja, acontece isso. Deus abençoa, Deus faz prosperar e o nome do Senhor é glorificado. E uma lição como essa, irmão, a partir do que está sendo colocado, das referências, da abundância de referências bíblicas que estão sendo ditas, é até difícil compreender como alguém
ainda hoje, né, capaz de ir na contramão da congregação, né? Do momento da igreja congregar. Os hoje chamados de desigrejados, né, vão na contramão de tudo que a gente está estudando aqui hoje, né? O apóstolo Paulo, o plantador de igreja, deu a sua vida para pregar o evangelho, e não só pregar, mas implantar um trabalho onde as pessoas pudessem congregar, e não só isso, mas treinar também obreiros para estarem dando assistência àquele trabalho. Então, essa ideia de desigrejado, para Paulo, ela é estranha, ela é espúria ao sentido geral da Escritura. Pastor, não sei se estou na expressão que eu vou dizer seja talvez muito forte, né? Mas, assim, se nós tivéssemos a oportunidade de falar com o apóstolo São Paulo, né, e perguntasse o que é que o apóstolo Paulo acharia de uma pessoa desengrejada, né, eu acho que ele teria vergonha, porque o apóstolo São Paulo é um plantador de igreja, sempre zelou pela unidade da igreja, em todas as congregações para onde ia, colocava obreiros. Acho que Tito, no livro de Tito, ele é fundamental quando ele diz a Tito: eu te coloquei para pôr as coisas em ordem. O cuidado e o zelo que ele tinha pela igreja de Coríntio, por exemplo, está falando justamente de uma comunidade local. A igreja de Filipenses, por exemplo, quer dizer, o zelo e o amor que tinha. Então, é praticamente contraditório ser um desengrejado, não querer estar debaixo de uma liderança, muitas vezes porque não quer estar debaixo de uma liderança, não quer estar debaixo, não quer obedecer talvez os ritos, né? Mas vou mostrar alguns versículos aqui que pelo menos mostra que o fato de congregar é um princípio bíblico que faz parte. O exemplo, por exemplo, de Hebreus, pedir permissão ao senhor para a gente ler Hebreus capítulo 10, e o versículo número 25, capítulo 10, verso 25, diz assim: não deixando a nossa congregação, veja que o termo está sendo utilizado como congregação mesmo, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando uns aos outros, e tanto mais quanto verde que se vai aproximando justamente aquele dia. Então, há um incentivo pelo escritor aos Hebreus, dizendo que não deixe a sua congregação, permaneça ali. É ali onde você tem, primeiro, tem o ensino da palavra de Deus, é um local de adoração a Deus de maneira conjunta, é ali onde se pratica, por exemplo, o ato das ofertas, né? O ato da adoração a Deus de maneira coletiva. Então, é um princípio bíblico. Salmo 122, versículo 1, muito conhecido entre nós, que o salmista diz: alegrei-me, fiquei contente quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, é uma alegria estar dentro da casa de Deus. E existe, sim, outro versículo que mostra isso, é Ageu, isso fazer a questão, é Ageu, capítulo 1 do livro de Ageu, os versículos 4, o versículo 4 e o versículo de número 9, que diz assim: olhaste para muitos, mas eis que alcançaste pouco, e esse pouco, quando trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Quer dizer, a gente olha para esses versículos, se vê, é isso que Ageu está dizendo, o interesse maior por estar fora e não estar dentro. Aí Deus disse: isso me deixa muito triste, porque é para estar aqui dentro da minha casa, está deserta, não é simplesmente quebrada, não, está deserta, porque vocês não estão aqui dentro. Quer dizer, vocês estão mais na casa de vocês do que dentro da igreja. Quer dizer, o que é que o texto está dizendo aqui? O incentivo a congregar, está lá, é da vontade de Deus isso. E no momento, irmão Lucena, de pós-pandemia, há pessoas até que dizem o seguinte: olha, eu não estou congregando porque eu congrego em Cristo, eu estou em Cristo, então não precisa congregar. E por estar em Cristo, né, eu sempre digo o seguinte: se você está em Cristo e quer fazer o que Cristo fazia, então congregue, porque Cristo estava sempre no templo. Por exemplo, nós temos Mateus 21 e 23, mostra que Jesus ia diariamente no templo. Mateus 21, 23, 24, 1, 26, 25, Marcos 11, 11, Marcos 14, 49, Lucas 19, 47, Lucas 21, 37 a 38, Lucas 22, 53, Mateus 12 e 9. Então, há uma abundância de textos que mostra que Jesus não só frequentava o templo, mas também frequentava a sinagoga. Vamos chamar para a sinagoga aqui, contextualizando, guardar as devidas proporções, chamar a sinagoga do ponto de pregação.
ponto de pregação era a sinagoga e o templo era o local onde ele ia. Então, Jesus ia tanto à sinagoga quanto Jesus ia para o templo. Com certeza, pastor. Esse princípio, ele perpassa tanto do Antigo Testamento, onde Deus, o próprio Deus, estabeleceu um lugar de reunião do seu povo, o tabernáculo, depois o templo, não é, que foi idealizado por Davi, construído por Salomão. O senhor acabou de citar ele observando esse princípio. E alguém pode dizer assim, mas quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, não vemos templos serem construídos, não é, para que a igreja pudesse estar ali. Ora, isso é, no mínimo, uma ignorância histórica, porque deve-se entender que a igreja está debaixo de perseguição, já não tem livre acesso ao templo, o que antes era observado pelos próprios discípulos, não é? Enquanto tinha essa liberdade de estarem lá, era o lugar onde eles se reuniam. Isso pode ser visto em Atos 3, quando Pedro e João estavam indo à oração no templo, não é? Reunindo-se para apresentar o seu sacrifício, ou seja, para estar tendo comunhão, comungando, quero dizer. E a gente vai ver que o próprio Paulo, no ato da sua conversão, quando ele se converte, uma das primeiras coisas que ele faz é congregar. Isso está em Atos capítulo 9, versículo 19. Ele vai congregar com os discípulos que está em Damasco. Claro, não tinha tempo porque não havia a realidade social que nós temos hoje. Isso é uma deslealdade histórica alguém querer fazer uma assertiva dessa forma para justificar o não congregar. Em Atos capítulo de número 9, versículo 26, quando ele vai a Jerusalém, ele procura os discípulos para se congregar. Veja que o princípio está estabelecido. Então, está na contramão daquilo que está revelado. Posteriormente, quando a igreja passa a ter uma certa liberdade, aí sim, claro, vai ser erigido templos. Não porque não queriam ter feito antes, mas porque a condição histórica não permitia. Então, querer justificar é contrariar o Antigo Testamento, é contrariar aquilo que o próprio Cristo mostrou com o seu próprio exemplo e também o apóstolo Paulo, que é o exemplo citado pela lição de hoje. A considerar também que no primeiro século a religião cristã, enquanto ela era vista como a extensão do judaísmo, né, como já estudamos aqui uma lição falando sobre isso, a conversão de Saulo, Saulo perseguidor. Então, Saulo a enxergava como o caminho, também o cristianismo era enxergado como seita dos nazarenos, enquanto o problema era visto, o cristianismo era visto apenas como uma extensão do judaísmo, Roma não se envolvia com isso. Depois que Roma percebeu, o Império Romano percebeu que mais gentios adentravam a nova fé que judeus, então começou a se perseguir, porque o cristianismo era considerado como religio ilícita, por isso que não tinha como ter templo, porque os judeus tinham a complacência do Império Romano para exercer a sua fé. E aí, mesmo assim, não podendo se reunir, tem um texto de Atos, rapidamente, Atos 2:46, diz assim: perseveravam unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza do coração. E aí, perseverando unanimemente todos os dias no templo, tem uma outra tradução, a NTLH, vai dizer assim, que seria mais preciso dizer, eles se reuniam todos os dias no pátio do templo, ou seja, a necessidade de congregar era tão grande que ainda que eles não tivessem acesso ao templo, eles se reuniam no pátio. Há um outro texto, rapidamente, que eu queria citar aqui, Atos capítulo 19, versículo 8, diz o seguinte: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Está falando de Paulo. Versículo 9, mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho, no caso aqui dos cristãos, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por um espaço de 2 anos, de maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeu como dos gregos. Há um historiador, Eusébio de Cesareia, ele vai dizer que essa casa de tirano foi um espaço que o apóstolo Paulo acabou locando, isso é informação extrabíblica, acabou locando para reunir os cristãos, já que eles foram expulsos também da sinagoga. Então, a necessidade de congregar sempre foi uma realidade do Novo Testamento, mesmo sem templo, porque os templos cristãos começaram a ser construídos a partir do século IV, na era de Constantino, quando a igreja se uniu ao Estado. Aí a igreja passou a estabelecer, sim, os templos, mas antes disso,
A igreja era uma religião ilícita, sofria perseguição e, a despeito de não ter templo, se reunia nas catacumbas, se reuniam nos cemitérios, se reuniam na casa dos irmãos, porque não tinham a complacência do império para poder exercer a sua fé. Então, somente o império tornou-se cristão, entre aspas, começou a se construir o templo. Hoje vimos clara e meridianamente os atos do Espírito Santo nas viagens missionárias de Paulo. E o Espírito Santo continua a operar maravilhas no campo missionário, fazendo o Evangelho chegar aos confins da terra. Então, meu querido irmão, quando intimado pelo Senhor, não se furte, responda: eis-me aqui, envia-me a mim. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois dessa lição tão maravilhosa, vamos orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial em favor de cada professor e aluno da escola. Irmão Lucena, vamos orar? Pois não, pastor, oremos. Querido Deus, Pai amado, em nome de Jesus, o teu Filho, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma lição estudada, pela tua palavra, Senhor, meditada. Te louvamos por cada princípio, cada ensino que foi visto. Pedimos a tua bênção em continuação, que este assunto, Senhor, possa continuar ardendo em nossos corações, continua levantando mulheres, homens comprometidos com a evangelização, ganhando almas para o teu reino, fazendo com que o teu nome, Senhor, seja engrandecido. Continua abençoando o trabalho evangelístico realizado por esta igreja, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, ao teu servo, Senhor, que preside esta igreja, o pastor Ailton José Alves, que tem sido um incentivador, ó Deus, nos dado o exemplo como missionário que é. Continua abençoando os teus filhos, a cada direção de escola dominical, aos supervisores, Senhor, espalhados em todo o estado, aqueles que nos acompanham igualmente, além das fronteiras deste país. Continua derramando da tua graça, salvando almas, batizando no Espírito Santo e operando sinais e maravilhas, Senhor. Estende cada vez mais a tua bênção sobre cada um dos teus filhos. Tudo isso nós queremos te pedir, mas também te agradecer, no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final do programa de hoje, onde estudamos sobre Paulo, o plantador de igrejas. Na próxima semana estudaremos a 8ª lição com o tema Paulo, o discipulador de vidas. E esperamos contar com sua honrosa audiência. Lembrando que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta às 22 horas e reprisa no sábado às 16 horas. Também está disponível em nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial. Acesse o canal, se inscreva, ative o sininho e compartilhe. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.